O mangá de Jujutsu acabou recentemente, e o final acabou não agradando muitos fãs. Uma boa parte da galera não ficou muito satisfeita com o encerramento do mangá. Seja pelo final ficar bem aberto, encerramento ruim de personagens, voltas necessárias, enfim. Eu vou dar minha opinião sobre o fim de Jujutsu hoje, e já digo, eu não acho que ele foi tão ruim quanto estão falando. Além de que, eu queria reforçar pra você, que o final, mesmo não sendo agradável, não quer dizer que a obra em si tenha sido ruim. Muitas coisas apresentadas em Jujutsu foram sim muito boas, filosofias, até personagens que, sim, são memoráveis. E eu não acho que esse hate massivo é justificado. Diferente do filme de Boku no Hero, que sinceramente sinto que até bem próximo da luta final, a obra já tava se perdendo. Bem, vamos lá. O primeiro ponto interessante a se levar são as mortes. Em Jujutsu, a morte de personagens importantes pra trama sempre foram muito vistas, até mais que em outros shonens, e isso é algo bom e ruim. É sim, algo corajoso acabar eliminando personagens amados pelo público, e dá um significado a isso. Porém, é algo que deve ser bem dosado, porque se a morte fosse em todo momento, chega um ponto que elas não vão mais ter significado para nós leitores. Já vai ser algo esperado e pior ainda é você matar um personagem e logo em seguida voltar com ele. E é aí que eu quero chegar na Nobara. Você tá em um vídeo sobre o final de Jutsu, óbvio que não tem spoilers. A Nobara tinha sido morta em Shibuya pelo Mahito, pelo menos ao nosso ver. Tá, mas ela não foi realmente confirmada como morta, o amigo do Todou salvou ela. O problema, gente, é que foi muito feito às pressas. Tudo bem ela voltar, apesar de que o peso da morte dela vá totalmente embora. Sim, seria algo legal, até mesmo emocionante, mas nada. Nunca em relação à volta da Nobara foi realmente colocado pra nós. Foi só um toma aí, Nobara voltou. Eu tenho muita sensação de que a Gay queria agradar um pouco a fandom, e precisar voltar na Nobara de tapar olho era algo falado há muito tempo. Então ela só colocou pra colocar. Agora, o Higuruma. Só pra deixar claro, ele é um dos meus personagens favoritos na obra. Ele teve todo um desenvolvimento nesses poucos meses que ele virou um feiticeiro, e excedeu todas as expectativas sobre ele, chamado até mesmo de prodígio, um talento bruto, assim como o Gojo, mas ainda sem experiência de verdade. A sua morte, a sua falha naquele momento crítico, dando suas últimas forças pro Itadori continuar a luta, dando uma chance de um golpe fatal, o desfecho dele naquele momento teria sido perfeito, mas não, ele tá vivo lá, só com o braço enfaixado. É quase como se a Gege tivesse com medo de matar muitos personagens. Não sei se foi por aquilo de perder o peso que eu comentei, mas a morte do Higuruma ali seria perfeita. Seria a melhor conclusão pra ele, assim como o Yuta, inclusive, melhor personagem de Jujutsu. Ele teve todo o seu arco, toda a sua história havia sido terminada. Ele demonstrou sua preocupação com Gojo e ainda decidiu largar sua humanidade e usou o corpo do seu professor como arma. E mesmo assim, ele não conseguiu ajudar tanto quanto ele queria. Ele foi sim, muito útil no corpo do Gojo, fazendo principalmente o Itadori não sofrer com outra expansão do Sukuna, mas ainda assim não foi como ele queria. O Yuta morrer com esse, entre aspas, fracasso, depois de tudo, teria sido algo bem forte para a obra. Em geral, o arco final foi sim bom. A luta final foi boa, por mais que eu acredite que ela deveria ter sido um pouco menor depois do embate com o Gojo, foi realmente boa. Sukuna era um inimigo poderoso e não foi só o protagonista que enfrentou ele. Teve toda uma estratégia e passos para eles seguirem, mas eu acho que todo embate levou mais tempo do que deveria. Tempo que podia ter sido usado para explorar mais o epílogo, elaborar mais como o mundo ia seguir agora, resolver pontas soltas como o domínio simples. Aquilo facilmente podia ter mais uns 5 capítulos de foco ou levar um spin-off. Poderia ter sido a missão final do trio Itadori e Megumi Nobara. Mas não, foi uma ideia que foi colocada no final da obra sem realmente ter nenhum mistério antes e logo em seguida foi resolvida em 5 quadros. Isso é outra coisa que poderia ter sido apresentada antes, dar alguns indícios, mas não foi. Isso ser utilizado como uma missão final poderia até mesmo ser um acréscimo para mostrar melhor a expansão do Itadori e como ela de fato funciona. Porque, sinceramente, eu até hoje não sei como funciona a expansão do Itadori. Ele vai lá, cria uma bolha e conversa com o inimigo? É só isso? Eu realmente gosto do conceito da última missão. É uma ideia legal, mas foi muito mal elaborada. Além de não ter tido de fato um desafio, só aconteceu e acabou. Tudo isso é como se tivesse rolado um dia depois, foi tudo muito rápido, sabe? Foi um final bem rushado. O ciclo continua se repetindo. O ciclo de feiticeiros e maldições continua existindo da mesma forma e, sim, isso é algo interessante. Porém, não foi bem mostrado. Tipo, como a escola Jujutsu tá funcionando agora? A família Zenin foi exterminada e agora que o clima de todo esse confronto acabou, o que o Megumi vai fazer sobre isso? Ele é o novo líder do clã Zenin e basicamente só tem ele e a Maki, sabe? São muitas coisas que deveriam ter sido mais estruturadas pra mostrar a continuação do mundo. Coisas que simplesmente foram ignoradas. Agora, sobre o desfecho do Sukuna, que eu vi algumas pessoas reclamando, principalmente daquela conversa dele com o Mahito,
e ele demonstrando um certo tipo de arrependimento, remorso na cabeça de algumas pessoas, eu não tenho muito o que reclamar. Eu achei bom. Ele perdeu a luta e reconheceu isso, assim como a força do Itadori. Por isso que ele disse tudo aquilo a Mahito. E dizer que ele não teve escolha durante sua vida não é algo que muda tudo que ele fez até hoje. Não muda sua imponência, nem nada do tipo. Diferente do Mahito, o Sukuna quer tentar agora outro caminho, então indo pro norte. Enquanto o Mahito fica bem ali, no sul, não mudando suas opiniões e continuando como uma verdadeira maldição. Junto disso, tem algo que eu acho legal comentar, que foi apontado pro amigo meu sobre a conversa final entre o Itadori e Gojo, é que o Gojo diz pro Itadori que ele vai crescer e provavelmente se esquecer dele. E isso leva a gente até a sua morte, onde provavelmente as últimas palavras que ele escutou foram: Esplêndido, Satoru Gojo. Eu nunca me esquecerei de você. Enfim, acho que é isso. Eu dou uma nota 7 pra Jujutsu. Em geral foi uma boa obra. Tiveram bons personagens, bons conceitos. E mesmo com esse final, dá pra levar ela como uma das maiores obras da atualidade. E também, apesar de que em dezembro a Gege vai lançar 2 últimos volumes adicionando mais coisas, isso não vai tirar o gosto amargo da boca das pessoas. Só queria avisar que todos os MMVs utilizados nesse vídeo estão na descrição, com os créditos, tudo certinho. E também lembrar vocês de deixarem um like e se inscreverem aqui no canal, que isso me ajuda muito. Obrigado, obrigada.